Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para mais uma EBD online na classe juvenis de 15 a 17 anos. E muito bom começar um novo trimestre da parte de Deus. E que trimestre, que tema maravilhoso! Falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? Uma lição com um tema de suma importância para a nossa geração, para os nossos adolescentes e para todos nós que somos professores. O bom é sempre estar preparado para falar de uma lição que vai envolver não apenas a Bíblia em si, não apenas questões teológicas, mas que também vai envolver um pouco de ciências humanas, para que a gente assim compreenda o assunto e assim possa expressar a nossos alunos. Esteja certo que será uma lição que vai possivelmente dividir opiniões, haja visto que adolescentes estão sempre antenados e têm sempre uma opinião. E lições aqui, alguns temas, irão assim gerar aquele choque de realidade com eles, a ponto de que eles podem até expressar as suas opiniões. Então esteja certo de que em algum momento ou outro da aula, a sua aula será interrompida com alguma pergunta ou opinião. Esse é um tipo de lição que vai, de fato, dividir opiniões. E logo na primeira aula, nós temos um tema bastante interessante que diz assim: como identificar e destruir sofismas. Algo muito interessante para o nosso tempo. E é bom que você escreva a expressão, a palavra sofisma. Se você puder e tiver acesso a algum grupo de redes sociais com seus alunos, o interessante é que você faça uma espécie de sala de aula invertida, que você coloque no grupo do seu WhatsApp da sua classe, ou que você peça um domingo antes que os alunos pesquisem o significado de sofisma e assim tragam para a aula para que todo mundo esteja bem antenado. E para título de curiosidade, a palavra sofisma, ela, de acordo com o dicionário Roais, que é justamente descrito na lição, sofisma é identificado como argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresentam na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Segundo o dicionário Aurélio, há uma outra definição de sofisma, que é um argumento que, apesar de parecer válido, não é conclusivo e é apresentado com má fé. Essa palavra sofisma, ela tem origem num grupo de filósofos da Grécia Antiga do século V, chamados justamente de sofistas. Por que sofistas? Justamente porque eles praticavam os sofismos. E o que era exatamente ser um sofista na época da Grécia Antiga? Os sofistas eram filósofos contemporâneos a Sócrates, a Platão, a Aristóteles. E esses filósofos, eles assim ensinavam a arte da retórica e ensinavam também a arte da oratória, como falar bem em público e como convencer através dos seus argumentos. Por que que isso é interessante? Justamente porque os sofistas, eles não acreditavam em uma verdade absoluta. Para os sofistas, não importavam se eles estavam falando a verdade ou a mentira. O importante era vencer com as suas argumentações aquele debate. Isso era muito importante porque nós sabemos que na Grécia Antiga havia muitos debates acerca de
política, filosofia e assuntos diversos. Então, nas reuniões das pautas filosóficas e políticas que se tinham entre os intelectuais da Grécia Antiga, eles utilizavam-se desses argumentos, não necessariamente se fosse verdade ou se fosse mentira, mas o que importava era vencer aquele debate. Então, essa expressão sofismo, ela vem justamente dos sofistas. E será que tem alguma consonância com a realidade atual? Será que estamos vivenciando filosofias que não são verdadeiras, mas são tão bem construídas a ponto de convencer alguém? Leia para o seu aluno o texto bíblico que está em João, no capítulo 8 e o versículo 44. Jesus falando para aqueles judeus, ele diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Perceba que no período de Jesus e dos apóstolos, a filosofia grega era algo bem conhecida da época, porque permeava o pensamento da região onde Jesus ele vivia, porque a Grécia o pensamento grego havia dominado tudo ali. Então, quando Jesus ele diz que o diabo é o pai da mentira, Jesus estava fazendo uma referência, dizendo que o primeiro a inventar argumentos para ludibriar alguém, maquiado de uma forma que pareça verdade, foi justamente o diabo. O diabo mente desde o princípio. Gênesis capítulo 3, quando a serpente enganou Eva, não é? E até hoje ele usa pessoas com um entendimento cegado, como diz a palavra do Senhor. Ele usa de falsas doutrinas, Efésios 4 e 14. E esse engano, ele vem justamente para influenciar a sociedade, a fim de que a sociedade esteja agora vivenciando as mentiras do diabo, para que ele coloque o seu esquema no mundo: matar, roubar e destruir. E ele faz isso hoje através de falsas ideologias, para que assim engane a muitos e muitos. No ponto 2, a gente percebe que existia sofismas, enganos também, desde o tempo dos apóstolos. E aqui a lição destaca duas heresias dos tempos apostólicos. Um são os judaizantes, os outros são os gnósticos. Você pode utilizar também o método de pedir para 2 alunos específicos, para que eles assim estudem previamente, e você pode pedir para que ele não precisa chamar ele para a frente da sala, até porque seus alunos eles podem ser também bem tímidos. Então você pode pedir para que ele estude previamente o que eram os judaizantes, e outro aluno você pode pedir que pesquise quem eram os gnósticos. E aí peça para que eles assim tecem comentários acerca dessas duas heresias dos tempos apostólicos. Os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo na era apostólica, mas que assim queriam trazer práticas judaicas ainda da antiga fé para o cristianismo. Leia para eles o texto que está em Gálatas, capítulo 2 e o verso 14, que diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Aqui um texto bíblico bem claro
aonde o apóstolo Paulo se contrapõe à prática de cristãos judaizantes que queriam trazer costumes judaicos à fé cristã. E Paulo, ele diz, opa, não é por aí, não é bem assim. E os gnósticos, por sua vez, foi uma espécie de seita, não influenciada pelo judaísmo, mas aí já influenciado pelos gregos, que diziam que o corpo humano era extremamente ruim, até aí tudo bem, mas a visão dos gnósticos era a seguinte: se o corpo humano é tão ruim, Cristo nunca poderia ter se encarnado em forma humana. Então os gnósticos, eles negavam totalmente a humanidade de Cristo. É por isso que João, quando escreve o seu evangelho, ele vai destacar sempre aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, eu estive com ele, eu apalpei, eu estive perto. É por isso que João sempre vai tentar destacar a humanidade de Cristo no seu evangelho, justamente para se contrapor aos gnósticos. Então, você pode destacar esses dois sofismas, essas duas heresias, esses dois enganos dos tempos dos apóstolos que permeiam talvez até hoje. Faça esse paralelo. Mostre para os seus alunos que erros e heresias vêm desde o princípio da igreja e vem se estendendo. Não é uma coisa nova, mas uma coisa que já vem a longo prazo. E no ponto 3, como reconhecer um sofisma na atualidade. Pergunte para os seus alunos, é bom que se tenha essa interação. Pergunte para os seus alunos o que é uma seita. Perguntem aos seus alunos se eles sabem identificar uma seita. Diga para o seu aluno, talvez venha essa pergunta, o que qualifica uma seita? O que é que caracteriza ela como uma seita? Por que determinados grupos religiosos nós consideramos uma seita e outros não? O que acontece? Como identificar uma seita? Diga para eles que, acima de tudo, a verdade absoluta é a palavra de Deus, única e exclusiva e maior de todas as profecias e texto sagrado de todos. Não existe outro. Sempre que algum grupo religioso pega a Bíblia e coloca os escritos de alguma outra pessoa em consonância ou até maior que a palavra de Deus, esse grupo religioso deve ser descartado porque nós consideramos um erro e uma seita. Sempre que um grupo religioso nega o conceito de trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito, como sendo um único Deus em 3 pessoas diferentes, deveremos descartar porque consideramos também uma seita. Outra característica, sempre que esse grupo religioso conseguir enganar as pessoas acerca de pecado, salvação ou outros temas basilares que não são relacionados à fé cristã, baseados na palavra de Deus, devemos considerar esse grupo uma seita. E por último, no último dos pontos, é um ponto que fala sobre apologética. Apologética é a parte da teologia que se refere à defesa da fé. É basicamente aquilo que nós vamos fazer durante esses 3 meses. Falar sobre essa matéria tão maravilhosa, a apologética, com um pouco também de ética cristã. E nós iremos tratar de questões sobre a existência de Deus, a existência do pecado, a visão bíblica acerca do corpo, como conseguimos evidenciar a existência de Deus. Então, a apologética ela vai se preocupar com essas questões de defesa tanto da fé quanto da palavra de Deus. Temos aqui algumas dicas literárias, um livro muito bom para a defesa da fé, em ambientes acadêmicos principalmente, como o livro Em Guarda, do escritor William Lane Craig.
ele é um apologeta que vai tratar de temas teológicos e filosóficos acerca de questões relacionadas à existência de Deus, questões relacionadas a perguntas que ateus fazem acerca da Bíblia Sagrada, evidências da ressurreição de Cristo. Então, questões essas nós vamos encontrar nesse livro. E um livro muito bom, que pode te ajudar também nessa lição, é o livro Ética Cristã, do Norman Geisler. Esse livro ele vai falar de questões éticas como aborto, união entre pessoas do mesmo sexo, além de outras questões também como o uso de drogas, apostas e jogos de azar, questões que estão muito em alta no momento. Então, são livros que vão te auxiliar nesse sentido. Não esqueça também de fazer um breve resumo sobre todas as aulas que assim serão consecutivas ao longo do trimestre, e eu tenho certeza que Deus te usará poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe, querido professor. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Compartilha para aquele seu companheiro que você sabe que leciona na classe de juvenis. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.